pessoal, eu sou o professor Jorge Secaf e hoje a gente vai falar sobre dois procedimentos muito utilizados em nossa clínica hoje, que são a lipoaspiração mecânica de papada e os fios de sustentação. Mas antes disso a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de envelhecimento. E a gente sabe que nenhuma região do corpo mostra o processo de envelhecimento de uma forma tão evidente como a face. É através dela que expressamos nossas emoções. E o avanço da idade, a falta de cuidados e precauções vão ocasionar sua destruição superficial ou profunda, gerando deformações e seu envelhecimento. O envelhecimento é uma alteração fisiológica do nosso organismo, causada por fatores internos e externos. E a velocidade desses fatores é que vai definir o maior ou menor envelhecimento de nossa face. Basicamente, em nosso organismo, se caracteriza pela diminuição na produção de certos elementos, como ácido hialurônico e elastina, além do colágeno e outros elementos indispensáveis à conservação estrutural do nosso organismo. Entre os fatores extrínsecos, a gente tem a força da gravidade, a radiação solar, o fumo, ganho e perda de peso e pessoas expressivas. Entre os fatores intrínsecos, a gente tem as características genéticas, temos as características raciais e o envelhecimento em si. E a fisiologia do envelhecimento facial vai fazer com que a gente tenha alterações degenerativas nas fibras colágenas e elásticas da derme, diminuição da espessura da epiderme, atrofia dos músculos da expressão facial, atrofia da arquitetura óssea facial, diminuição do panículo adiposo e frouxidão dos ligamentos retentores da face. Vamos falar um pouquinho das alterações das camadas de gordura da face. O tecido gorduroso da face é responsável pelo preenchimento e contorno da face. Temos dois tipos de tecido gorduroso na face, dividido por uma capa fibrosa denominada esmalte. Nós temos o tecido de gordura profunda, que é responsável por 44% da gordura facial, e temos o tecido de gordura superficial, responsável por 56% dessa gordura, este situado acima do esmalte. Na juventude, nossa face apresenta contornos curvilíneos, projetados, pois refletem os compartimentos de gordura situados abaixo das camadas musculares da face. Mas ao longo do tempo, devido à hiperatividade muscular, o contorno convexo torna-se retilíneo e a gordura subjacente é expulsa por detrás dos músculos, fazendo com que se exteriorize e se hipertrofie, causando um processo chamado deflação. Ou seja, no processo de envelhecimento, aquela gordura profunda, projetada, que estava abaixo dos músculos da face, vai sofrer um achatamento e uma diminuição de volume devido à hiperatividade muscular. Enquanto a gordura superficial, que é contínua, sofrerá um crescimento desordenado de seus tecidos em espessura e deflação. Visualmente, a velhice muitas vezes pode demonstrar traços comportamentais incompatíveis com a pessoa, com a personalidade dessa pessoa. Numa figura jovem, facilmente a gente vai encontrar altivez, otimismo, sensualidade. Enquanto em uma figura velha, vamos encontrar às vezes sinais de depressão, tristeza, solidão, tensão. Casualmente, a velhice pode apresentar, em graus variados, distúrbios de origem emocional e social do indivíduo. O efeito fisiológico do envelhecimento na face determina a inversão do triângulo da beleza, a perda da definição dos ângulos e margens mandibulares. Assim sendo, o principal objetivo em um tratamento rejuvenescedor, cirúrgico ou não, seria o de conseguir dar um aspecto mais triangular a essa face, que
que se tornou quadrada pela ação do tempo. Mas hoje em dia, os tratamentos estéticos vêm sofrendo muitas mudanças. Até cerca de 25 a 30 anos atrás não havia muitas alternativas. E o paciente procurava o profissional já em estado avançado de envelhecimento. Já apresentava sinais de flacidez, já apresentava deflação dos tecidos. E basicamente o tratamento indicado era cirúrgico, era de ritidoplastia. Também conhecido como lifting facial, a ritidoplastia é um processo cirúrgico onde se remove aquele excesso de pele e flacidez, dando à face uma aparência mais jovial. Mas hoje muita coisa mudou. Uma infinidade de novas tecnologias hoje auxiliam o rejuvenescimento facial. Entre eles nós temos os lasers, temos os fios de sustentação, temos aí os peelings, enfim, uma série de novos procedimentos. Isso fez com que houve uma mudança de paradigma. E aquela lacuna temporal que existia entre os 25 aos 55 anos foi a mais privilegiada. Fez com que mudasse o paradigma de toda uma geração. A ordem hoje é chegar aos 60 com uma aparência de 30, prolongando dessa maneira a juventude. Mas para que isso aconteça, principalmente na face, é necessário seguir algumas regras para garantir o sucesso e a longevidade dos trabalhos, dos tratamentos rejuvenescedores. Entre elas é a preservação do volume e contornos angulosos faciais. Dessa maneira a gente garante a estabilidade tridimensional de uma face e a permanência do triângulo facial, minimizando o aparecimento das rugas dos sulcos faciais e a formação de jowls e anexos. Preservando os contornos e os ângulos faciais, a gente vai preservar o triângulo da face. Dessa maneira, vamos prolongar a aparência mais jovem do indivíduo. Em nossa metodologia, nesses casos, em nossa clínica, para pessoas de jovem a meia idade, é a utilização dos procedimentos de lipoaspiração mecânica de papada e dos fios polipropileno. Nesse vídeo vocês verão como exemplo o fantástico resultado que a gente obtém na utilização dessas duas técnicas. Mas antes vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Lipoaspiração mecânica de papada. Um dos procedimentos mais procurados hoje em dia nas clínicas de cirurgia e reabilitação facial é a lipoaspiração mecânica de papada. Já que o pescoço é uma das estruturas faciais que mais mostra a idade da pessoa. E também, um pescoço bem definido é o que mostra mais a juventude de uma pessoa. O excesso de gordura no pescoço deixa a pessoa com a aparência de um rosto mais redondo, dando a impressão que a pessoa às vezes é mais gorda do que realmente ela é. A lipoaspiração ela é indicada para todas aquelas pessoas que têm um excesso de gordura na região cervical, na região do pescoço, e que estão insatisfeitos com sua aparência. A lipoaspiração ressalta a beleza da pessoa, evidencia o pescoço, e a retração da pele decorrente do procedimento, aliado aos fios de sustentação facial, vão melhorar consideravelmente os contornos faciais, deixando a pessoa com uma aparência muito mais jovem, o efeito Nefertiti, que tantas procuram. As 4 razões mais comuns para o aparecimento de papada são: o excesso de gordura devido ao excesso de peso, a pessoa engorda, aumenta a papada, a pessoa emagrece, a papada continua, a pessoa engorda novamente, a papada aumenta mais ainda. Outra causa muito importante é a retenção de água, de sódio, magnésio e potássio. Aquela bomba de sódio e potássio. Então, uma falta desses elementos vai provocar uma retenção de água em nosso organismo, aumentando consideravelmente o tamanho das células de gordura e dessa maneira o aparecimento da papada. Outra causa importante é o processo de envelhecimento
normal. A diminuição da produção de hormônios, a flacidez de pele, enfim, a mudança que há entre músculo para células de gordura também contribuem para o aumento da papada. E na minha opinião, o outro item que mais traz a papada é justamente a disposição hereditária. Ou seja, se na família pai ou mãe possui papada, o filho com certeza, o paciente com certeza vai apresentar papada. Então a gente vê dessa maneira já homens e mulheres na faixa de 20, 21 anos já com papada. Essas são de origem com certeza hereditária. Temos também as contraindicações. Pessoas com muito excesso de gordura, cuja pele já está distendida na região. Seria necessário um outro procedimento. Pessoas com pele flácida, sem ausência de gordura. Às vezes a gente confunde. A pessoa acha que é papada, mas a papada não é de origem gordurosa, e sim do aumento de pele, do aumento da flacidez de pele na região. Pacientes com cardiopatias, doenças metabólicas, fumo, pneumopatias, coagulopatias, enfim. Obviamente, as mais jovens costumam usufruir melhor dos resultados após uma lipoaspiração. Mas o que é uma lipoaspiração de papada mecânica? Trata-se de um procedimento ambulatorial, com ou sem sedação, que dura em torno de 30 a 60 minutos. E a anestesia é feita através da solução de Klein, que é uma solução específica para a lipoaspiração. Aí nós temos o vídeo. Após um tempo de espera de 20 a 30 minutos, iniciamos o descolamento das células de gordura para facilitar a sucção. O tempo cirúrgico vai depender da habilidade do profissional e da quantidade de gordura cervical.
o paciente vai usar curativo de contenção por 5 dias ininterruptamente. Ou seja, não vai tirar essa contenção. A partir do terceiro ou quarto dia, a gente pode iniciar a drenagem. Essa drenagem vai ser feita da seguinte maneira: pelo menos 2 drenagens por semana, por pelo menos 15 dias. E após esses 5 dias iniciais, o paciente pode usar essa contenção apenas à noite, mas por pelo menos de 15 a 20 dias. Eu sempre digo que o resultado ele é proporcional ao tempo de uso dessa contenção. Então, quanto mais a pessoa usar, mais resultado ela vai ter. Melhor resultado ela vai ter. E quanto aos fios de sustentação? Vamos falar um pouquinho deles. Conhecidos mundialmente como fios russos ou fios permanente, são produzidos em polipropileno de alta densidade. Recentemente foram lançados uma outra linha de fio, uma nova linha de fios, chamados trissegmentados, também por Benamente. São biocompatíveis, são antialérgicos e não absorvíveis. Esses fios se apresentam com garras e, quando instalados, produzem ao mesmo tempo tração, compressão e sustentação dos tecidos, reduzindo o aspecto flácido da face. Tracionam o tecido adiposo para seus sítios de origem, comprimem os corpos adiposos frouxos e sustentam esse tecido adiposo via fibrosagem do fio. São fixados na camada de gordura superficial e, quando bem inseridos, não aparecem sobre a pele e nem são sentidos ao toque. O efeito alcançado é igual ao de uma cirurgia plástica comum, só que sem cortes. Essa técnica é aplicada a partir de uma anestesia local, ambulatorial também, e realizada em cerca de 1 hora. A quantidade de fios a serem aplicados vai depender da necessidade estética do paciente. É uma técnica menos traumática, menos invasiva e não deixa cicatrizes e traumas. Como eu já disse, a implantação dos fios de sustentação facial
elevam para os sítios de origem as estruturas faciais, trazendo de volta a harmonia estrutural e funcional do rosto. Quando realizamos os dois procedimentos, a lipoaspiração é feita antes da colocação dos fios de sustentação facial.